Notícia importante que chega agora. Os Estados Unidos anunciaram que vão reinstaurar as sanções contra o setor de petróleo e gás da Venezuela. A decisão acontece depois que o governo americano considerou que as eleições na Venezuela não são transparentes e livres. É o fim do tal acordo de Barbados que foi tão duramente negociado com o apoio do Brasil. Assunto para a nossa correspondente em Nova York, Mariana Jangiacomo. Boa noite, Mariana. Oi, Raquel, boa noite a todos. Pois é, Raquel, olha, expira amanhã uma licença que permite as exportações de petróleo para o mercado e os Estados Unidos não vão renovar essa licença justamente porque acreditam que o acordo de Barbados fracassou, acreditam que a Venezuela não é capaz de fazer essas eleições livres e justas. Um funcionário do governo americano disse à CNN que o governo está preocupado principalmente, claro, com a situação de Maria Corina Machado e de Corina Iores, com a impossibilidade delas concorrerem às eleições. Então, por isso, acham que não é possível continuar acham que é preciso reimpor as sanções e que não é possível continuar com aquilo que foi previsto no acordo de Barbados, que foi esse acordo entre Nicolás Maduro e integrantes da oposição que garantia a realização dessas eleições livres, transparentes e justas. O ministro de Energia da Venezuela, Pedro Tellechea, disse à CNN que a Venezuela já está pronta para lidar com os efeitos dessas sanções e que, na verdade, toda a comunidade internacional vai sofrer com isso, não só a Venezuela, isso por causa da situação no Oriente Médio, que também deve levar a uma alta nos preços do petróleo. Então, ele disse que a Venezuela já está pronta, mas que essa decisão dos Estados Unidos vai acabar afetando a toda a comunidade internacional. E, Raquel, o governo americano já tinha emitido um alerta, já tinha dito que caso a situação não melhorasse, caso Maduro não desse indícios de que realmente essas eleições livres, transparentes, justas fossem acontecer, essa licença não seria renovada, a licença que acaba amanhã, e foi o que acabou acontecendo, né? O governo americano realmente não viu sinais de avanços na realização dessas eleições livres, justas, transparentes, então resolveu não renovar essa licença. Então agora as sanções voltam sim a afetar a Venezuela. Raquel. Muito obrigada pelas informações, Mariana Jangiacomo. Thaís segue aqui comigo. Thaís, o Nicolás Maduro, ele praticamente trouxe para si esse resultado. Ele foi ali manobrando as eleições, impediu a candidatura da Corina Iures, que era a substituta da Maria Corina Machado, atraiu críticas até mesmo do Brasil, que vem sendo um aliado histórico do chavismo, e depois de Nicolás Maduro, implodiu o acordo de Barbados e trouxe as sanções de volta para ele. Vai ter consequências? Tem consequências para a economia venezuelana, num primeiro já de saída, porque certamente a recuperação que a economia da Venezuela conseguiu alcançar com queda da inflação, com aumento do PIB, com uma mínima redução de uma extrema pobreza que ainda afeta o país, foi em função da volta da negociação com o petróleo. A infraestrutura de exploração de petróleo da Venezuela está praticamente na sucata, mas ainda assim é capaz de explorar e retirar petróleo né, do fundo do mar, do fundo da terra. E a Petrobras, a Venezuela vinha produzindo entre 600, entre 600 e 800 mil barris por dia. Isso é entrada de dólares no país. Então, ele vai perder essa entrada. Ele não fica totalmente fora, porque a gente sabe que existe um mercado paralelo aí que nós mesmo compramos diesel da Rússia, por exemplo, que está sob sanção. Então, há um mercado paralelo para isso, mas não com a força e com a legitimidade que ela tinha antes. Isso pode ter, inclusive, pode respingar na volta da inflação lá. E tem consequências, gente, para a diplomacia brasileira, porque o governo do presidente Lula e o próprio presidente Lula empenhou um capital político importante aí, né, Thaís? Nessa negociação tinha sido um marco, essa negociação, finalmente você ter uma negociação entre os Estados Unidos e o governo da Venezuela para tentar garantir um processo eleitoral um pouco mais justo ali e a retirada dessas sanções que duravam há anos. Então você vê que Nicolás Maduro rasga esse compromisso com o Brasil
Brasil leva os americanos a retomar as sanções e joga por terra esse esforço que vinha sendo feito pela diplomacia brasileira. Ele rasgou o acordo não com o Brasil, acho que ele rasgou o acordo, um acordo implícito com os venezuelanos, né, que estavam experimentando minimamente uma micro-recuperação.